Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí onde vocês estão. Na aula de hoje de História, nós vamos continuar os nossos assuntos, onde nós estávamos aprendendo um pouco mais sobre os transportes. Vamos lá então? Já conferiram as atividades da aula anterior sobre o rap dos transportes? Gostaram da música? Foi bem legal, né? Então, espero que vocês tenham também respondido as atividades onde vocês deveriam localizar informações e interpretar também a letra da poesia, que é uma música, e que vocês gostaram, certo? Então, não deixe de corrigir, ok? E na aula de hoje, então, nós vamos iniciar com o nosso tema 1 do livro de História da unidade 8. E na página 126, vocês poderão acompanhar a prof. Então. Vamos lá? Vamos lá. Então, o nosso tema 1 é meios de transporte. Os meios de transporte, eles podem ser classificados de acordo com as vias pelas quais eles circulam. Mas aí talvez vocês podem se perguntar, prof, o que são vias? Vias são os locais por onde os meios de transporte se deslocam. Eles podem se deslocar na água, eles podem se deslocar no ar, ou eles podem se deslocar na terra, de diferentes formas, né? Em rodovias de barro, rodovias asfaltadas, em trilhos de trens, em diferentes formas. Então, as vias são os locais por onde os meios de transportes trafegam, fazem o seu trajeto, ok? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula, então, com um comentário que a prof preparou aqui para vocês, que existem também veículos adaptados para trafegar em mais de uma via, ou seja, ele pode trafegar tanto na água quanto no ar. Vocês sabem de que meio de transporte a prof está falando? Dos hidroaviões. Isso mesmo, ele pode trafegar tanto no ar quanto na água. Então, olha que interessante, né? E quais meios de transporte são mais adequados e mais lentos? Vocês sabem dizer para a prof? Qual é o meio de transporte mais rápido que vocês conhecem? Pensem em um e falem aí para vocês. E um mais lento, qual seria? É importante nós percebermos por que cada meio de transporte é adequado para um diferente trajeto, para um diferente objetivo. Se você quer passear ou você precisa se deslocar a uma distância longa, você vai precisar de um meio de transporte. Se é uma distância curta, você vai utilizar outro meio de transporte. Então, vamos começar aqui os nossos assuntos. Diferentes maneiras de percorrer distâncias. As pessoas se deslocam todos os dias para trabalhar, estudar, viajar, fazer compras, resolver problemas, divertir-se, entre outras atividades. Quando a distância é curta, as pessoas geralmente se deslocam a pé. Nos trajetos mais longos, elas podem utilizar vários meios de transporte. Então, aqui o livro está explicando para nós para que as pessoas costumam se deslocar. E quando a distância é curta, geralmente se desloca a pé, certo? Diferente quando o trajeto é de longa distância. Agora vamos falar sobre os meios de transporte. Os meios de transporte levam pessoas e mercadorias de um lugar a outro. Eles podem ser terrestres, aquáticos ou aéreos. Vamos começar pelos meios de transportes terrestres. Temos o ônibus, motos, automóveis, caminhões, trens, metrôs. Eles circulam por ruas, estradas e ferrovias. Então, por isso, nós chamamos esses meios de transportes terrestres, porque eles circulam no solo, certo? Em diferentes situações. Então, ruas, estradas e também ferrovias, mas eles são terrestres, ok?
Então, nós temos aqui uma fotografia ilustrando para nós e mostrando alguns desses meios de transportes terrestres. A imagem é de veículos que trafegam em avenida na cidade de Brasília, no Distrito Federal em 2015. Temos ônibus, temos automóveis, temos motocicleta, certo? Então, ou seja, meios de transportes terrestres. Também temos outro meio de transporte, que são os meios de transportes aquáticos. Isso! Ou seja, aqueles que circulam por rios, lagos, mares e oceanos. E antes de falarmos quais são esses meios de transporte, vocês sabem por que nós chamamos de meios de transporte? Por quê? Pensem um pouquinho aí. Por que o nome meios de transporte? Porque é um meio de locomover as pessoas de um lugar ao outro, ou seja, ela transporta, ou é um tipo de transporte que movimenta as pessoas de um lugar a outro. Por isso o nome meios de transporte. No caso aqui são os aquáticos, que circulam por rios, lagos, mares e oceanos. Exemplos desse tipo de meio de transportes: navios, canoas e barcos, os mais comuns, certo? Então, nós temos aqui um exemplo também ilustrado através de uma imagem, de uma foto, e essa é a embarcação de passageiro no Rio São Francisco, no município de Juazeiro, no estado da Bahia, em 2016. E as pessoas costumam andar ou se locomover para ir de um lugar ao outro, como nessa região. Os rios são muito comuns, então eles utilizam os rios para o tráfego também de pessoas, ou a circulação de pessoas. E para isso eles precisam, então, de um barco, ok? Ou de uma embarcação que carregue e transporte as pessoas, então, de um lugar ao outro. E por último, nós temos os meios de transportes aéreos, que são os aviões, helicópteros. Eles circulam pelo ar. Um exemplo aqui, então, desse tipo de meio de transporte. E você costuma utilizar esse tipo de meio de transporte? Já utilizou? Para quê? Você percorreu uma longa distância ou uma curta ou média distância? Esse avião está pousando no aeroporto do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no ano de 2014, como mostra a legenda, ok? Então, pessoal, eu tenho aqui, antes de explicar para vocês as atividades, algumas charadinhas que a prof preparou para vocês e eu vou fazer. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Vamos ver se vocês vão adivinhar aqui as adivinhas que eu preparei, ok? Então, pensa aí, vamos lá, vou começar. A primeira adivinha é: pareço uma cobra de metal. Pareço uma cobra de metal. Ando em um caminho de ferro e posso ou não soltar fumaça por minha boca. Quem sou eu? Quem sou eu? Já adivinharam? Só poderia ser o trem ou o metrô, certo? Acertaram? Vamos para a próxima. Quando eu fui criada, eu era muito desconfortável. Hoje tenho correntes e pedais. E andar para mim, aliás, e para andar em mim, as pessoas têm de se equilibrar. Quem sou eu? Adivinharam? Só poderia ser a bicicleta. Muito bem. E a próxima? Sou grande e colorido. Para poder voar, me enchem com ar quente. Tenho um cesto no qual as pessoas entram para curtir o passeio lá do alto. Quem sou eu? Descobriram? Eu sou o balão. Muito bem. E a última adivinha? Posso ser de vários tamanhos e cores. Transporto pessoas ou mercadorias. As águas são o meu caminho. Quem sou eu? Quem será, gente? O barco ou o navio? Muito fácil, não é mesmo? Vocês acertaram
todas as adivinhas, tô certa? Espero que sim. Então agora a prof explica para vocês as atividades de hoje. Vamos lá. Então vocês irão responder as atividades da página 127. Primeiro, na questão de número 1, vocês irão retornar à abertura nas páginas 124 e 125 para responder essas questões aqui. Na letra A, geralmente, quais os modelos de meio de... vamos repetir. Geralmente, quais dos meios de transporte representados são utilizados para levar mercadorias? Vocês vão descrever aqui, então, todos os meios de transportes que estão na imagem de abertura e que carregam mercadorias. E pessoas? Quais meios de transportes que estão lá que carregam pessoas? Letra B. No desenho de abertura, pinte os quadrinhos numerados de acordo com a legenda. Então, de vermelho, vocês irão pintar os transportes terrestres, de verde, os transportes aquáticos, e de azul, vocês irão pintar o transporte aéreo. Eles estão numerados, vocês irão pintar dentro deles de acordo com esta legenda. Ok, turma? Número 2. Observe o esquema a seguir. Então, nós temos aqui a representação de um esquema. Eu vou deixar vocês pensarem sozinhos. Ele inicia aqui, depois passa para essa etapa, depois chega ao depósito e, por último, ao mercado. Então, letra A, referente a esse esquema. Que meios de transporte levam a carga de um lugar ao outro? Que cargas seriam essas? Elas estão dentro de containers, certo? Letra B. Quais vias de circulação são utilizadas no transporte da carga? Lembra que a prof explicou lá no início para vocês o que seriam as vias? Por onde passam os meios de transporte, por onde eles andam, certo? Para se deslocar. Muito bem, então o livro seria essas atividades, ok? A prof passou para vocês também no slide uma outra atividade muito legal, que eu quero que vocês sejam inventores de meios de transporte. Um desafio aí para vocês, certo? E a atividade é nova invenção, meios de transporte. Eu pedi para vocês criarem um meio de transporte que ainda não existe e que, se vocês fossem grandes cientistas, inventores, vocês teriam a ideia de inventar. Então, a prof colocou lá nos slides para vocês algumas perguntinhas para vocês pensarem antes de criar a respeito, por exemplo, o que irá transportar a sua invenção, o seu meio de transporte que você irá criar. Vai transportar pessoas, cargas ou animais, talvez? Não sei, depende. Talvez você queira inventar um transporte para carregar animais. Será para longas ou curtas distâncias esse meio de transporte? Outra pergunta, ele circulará no ar, na terra ou na água? E ele será movido a quê? A combustível, a eletricidade, a luz solar? Como será? Coloquem a cabecinha aí para funcionar e utilizem essa criatividade que vocês têm bastante. Agora, depois que vocês pensaram nessas questões, pensem num design bem arrojado, bem moderno, ou talvez se vocês queiram trazer um designer mais antigo, algo lá do passado, mas com máquinas do futuro. Olha só que legal. Vai ser bacana a invenção de vocês, né? O importante, gente, é vocês se divertirem. Utilizem a criatividade, façam algo surreal, mas que seja de acordo com os nossos conteúdos, certo? Então, ok. Façam aí, enviem uma foto da invenção de vocês que a gente compartilha nos nossos momentos online, ok? Ou a prof coloca no slide também para que todos consigam compartilhar e ver um dos outros, ok? Vou estar esperando a invenção de vocês. Tá certo, gente? Um abraço gigante para todos vocês, se cuidem e até a nossa próxima aula.